Olá a todos. Hoje o objeto do nosso estudo será o princípio da insignificância no direito penal. Pois bem, antes de adentrarmos propriamente dito no conceito de princípio da insignificância, nós precisamos entender o que vem a ser o conceito analítico de crime. Pois bem, para os que adotam essa modalidade de conceito do crime, o delito, o crime, ele vem a ser constituído, composto pelos seguintes elementos: conduta, que pode ser uma conduta dolosa ou culposa, comissiva ou omissiva, o resultado, o nexo de causalidade, que é a conexão existente entre a conduta praticada pelo agente e o resultado produzido em função dessa conduta, e finalmente a tipicidade. A tipicidade, por sua vez, pode ser subdividida em tipicidade formal e tipicidade conglobante. Muitas vezes é possível que um crime se constitua melhor dizendo, um determinado fato praticado pelo agente se constitua pela conduta, pelo resultado e pelo nexo de causalidade. No entanto, no caso concreto, a tipicidade frequentemente, em determinadas situações, ela pode vir a ser afastada. E é exatamente na tipicidade que o princípio da insignificância incide, vindo então a excluir o crime. Pois muito bem, a tipicidade penal, como eu já ressaltei, ela se biparte na tipicidade formal e na tipicidade conglobante. A mais simples de compreender é a tipicidade formal. Tipicidade formal nada mais é que a adequação de uma conduta praticada pelo agente ao modelo abstrato previsto na norma, na lei penal. Ou seja, digamos o delito de lesão corporal. O delito de lesão corporal se caracteriza quando alguém ofende a integridade corporal ou a saúde de outrem. Está lá previsto no artigo 129 caput do Código Penal. Caso um indivíduo cometa uma conduta que se enquadre de maneira perfeita a essa descrição prevista no artigo 129 caput do Código Penal, estaremos diante da verificação do que se chama de tipicidade formal. Por outro lado, a tipicidade conglobante, para que se verifique a tipicidade conglobante em um caso concreto, é necessário que haja a configuração de dois aspectos, de duas características que são imprescindíveis. A primeira delas é que a conduta do agente seja antinormativa. Isso significa que a conduta do agente precisa se opor à lei. E o outro aspecto é que o fato praticado pelo agente seja considerado materialmente típico. O que isso quer dizer, materialmente típico? Materialmente típico eu já vou explicar para vocês. O que eu posso adiantar por enquanto é que o estudo do princípio da insignificância, ele incide exatamente na tipicidade material, na identificação se um fato é considerado materialmente típico ou não. Pois muito bem, por enquanto que nós temos conhecimento, até agora foi explicado basicamente, é que a tipicidade conglobante, ela se biparte, se subdivide tanto na tipicidade material, como também na antinormatividade da conduta perpetrada pelo agente. Certo? Vamos continuar aqui então. E eu vou dar continuidade com um exemplo, para que vocês possam entender na prática como esse raciocínio do princípio da insignificância é aplicado. Imagina a seguinte situação, que um sujeito está trafegando com seu carro na rua, quando de repente colide com o braço de alguém, enfim, com uma pessoa, né, que está transitando em alguma avenida, enfim, seja o que for. Porém, esse sujeito que cometeu o atropelamento violou o seu dever objetivo de cuidado. Isso aí já é um assunto para outro vídeo, para uma outra explicação. Mas por enquanto o que vocês precisam entender é que esse indivíduo que cometeu o atropelamento agiu de maneira imprudente, negligente ou imperita e veio então a dar causa a esse atropelamento. Contudo, a única lesão produzida em virtude do atropelamento foi um leve arranhão no braço esquerdo da vítima. Nada mais que isso, apenas um pequeno sangramento.
Então não teve uma repercussão, digamos, que possa realmente merecer a tutela do direito penal nesse caso. Contudo, como eu já havia falado um pouco mais anteriormente, sabemos que para que se configure um fato típico, é necessário que haja o reconhecimento da presença de quais elementos? Vamos lá, conduta, resultado, nexo de causalidade e, finalmente, a tipicidade. E a tipicidade, por sua vez, se subparte em quais tipos de tipicidade? Na tipicidade formal, na tipicidade conglobante. Agora sim, meus amigos, nós vamos chegar na tipicidade material, que, se não houver tipicidade material, podemos então falar que houve necessariamente aplicação do princípio da insignificância. Eu pergunto a vocês, seria sensato aplicarmos as sanções previstas para o delito de lesão corporal ao sujeito que cometeu esse atropelamento, sendo que as lesões produzidas foram inexpressivas, foram irrelevantes? Seria razoável a aplicação das sanções do direito penal? Obviamente não. E se não é razoável justamente pelo fato da lesão ser inexpressiva, nós podemos então concluir que não existe, nesse caso que eu narrei como exemplo para vocês, a chamada tipicidade material. Portanto, se deduz que somente haveria tipicidade material no caso apresentado se a lesão provocada pelo agente que cometeu o atropelamento fosse expressiva, grave o suficiente para que pudesse atrair a incidência do direito penal. Perfeito? Então, embora haja a presença da tipicidade formal, que é a adequação perfeita da conduta do sujeito à descrição típica do artigo 129 caput do Código Penal, não podemos falar em tipicidade material e, por essa razão, afasta-se o fato típico. E se não existe fato típico, pessoal, como consequência lógica, não há crime. Se não existe crime, o sujeito tem que ser absolvido. Perfeito? Eu espero que vocês tenham entendido. Se houver sugestões, é claro que eu aceito, críticas construtivas, estarei receptivo. Muito obrigado, espero que eu tenha ajudado vocês a compreenderem esse assunto.